Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Gravando, vamos iniciar agora. Queremos mandar um abraço para o Hospital Espiritual Ricardo Menezes, em Santa Cruz do Capibaribe. Amor, Progresso, Vitória de Santo Antão, Patrícia Bacelar, Camaragibe, e Timbaúba, Magali Ferraz, e todos que se encontram aqui no Maria Cláudia Martins, e os nossos irmãos que estão acompanhando online também. Também queremos agradecer a presença dos médicos espirituais que estão aqui nos acompanhando, como sempre, para tirar as nossas dúvidas. Sempre nós fazemos uma colocação. Não somos donos da verdade. Somos apenas espíritos que estamos aprendendo nessa jornada. E como nós aprendemos? Aprendemos com o sofrimento das pessoas a sermos mais humildes, a compreender cada vez mais o sentimento de amor que nós temos que ter pelo próximo. Porque sabemos que, através desse sentimento, é que podemos compreender a necessidade de cada um. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sofrer. Quando a gente observa uma dor no ser humano, tentamos abraçar essa dor e senti-la do mesmo modo. Só assim que nós conseguiremos entender o sentimento que a gente pode ter pelo próximo. Palavras, ela não constrói uma doutrina espírita. O que constrói é a atitude do espírito. A atitude do espírita, sim, faz com que essa doutrina espírita ela se torne mais forte a cada dia. Então eu fico muito feliz ao ver as pessoas que fizeram o curso do ano passado, aplicando passe, né? Participando de todos os trabalhos, e nós mostrando a todos eles que aqueles que terminou o curso tiveram a oportunidade clara e objetiva de ser hoje um trabalhador dedicado desta casa. Estamos de partida desse local. Estamos de partida. A nova sede do Maria Cláudia está passando por reforma. Então, mais espaço, muito mais verde, ventilado. E a gente chegou agora o momento de precisar de todos, né? De todos mesmo, para construir um novo hospital em estrutura. Porque a base nós já temos há mais de 20 anos aqui. Então, desses 20 anos a gente viveu, como se diz, muitas emoções, mas a gente sobreviveu. Graças à coragem, porque em nenhum momento podemos pensar em nós, temos que pensar nos outros. Então a gente não veio para aqui com um grande hospital, que será apenas uma sala com mais ou menos 20 pacientes. E hoje nós temos aí 300 trabalhadores e 2.100 pacientes sendo tratados. O projeto doutora Cristina Santos é de atender 3.500 pessoas em 3 horários. Em cima desse projeto, ela junto com a dona Maria Cláudia Martins, ela deu toda a estrutura de planta do que eles precisam para atingir esse índice. E a gente percebe que a espiritualidade ela é muito inteligente, muito dedicada. Então, esse tempo todo eu só aprendi com eles. E eu digo sempre, eu sempre quero me colocar na posição de aluno que sempre vai estar perguntando para aprender. Então, aprendemos a ter paciência. A paciência foi fundamental para montar toda uma estrutura de tratamento espiritual. Aprendemos com os primeiros tratamentos que a gente errou, mas aprendemos e tentamos e começamos a acertar. Então, a doutora Cristina diz uma coisa, olha, tente, se você errar, a gente conserta. Mas pelo menos você tentou. Você não teve medo, você não teve orgulho. Então, a perseverança no bem, ela é fundamental para o nosso processo de evolução espiritual. Se você desistir, ela diz uma coisa, quem desiste não sabe o dia da manhã. Mas aquele que persiste terá um futuro de luz diante de vocês. Muita paz para todos. Vai ficar assim mesmo, tá? O plexo cardíaco é o que nós iremos falar hoje no nosso estudo de medicina espiritual. A localização desse plexo, ele se encontra aqui nessa parte cardiológica,
E é interessante que nós temos muita patologia nessa região e temos também muitos efeitos da mediunidade sobre esse plexo. Vamos fazer uma breve leitura. Depois nós queremos que entregue o microfone aqui a Carlos Clemente para a gente dar o complemento desse assunto na Gênese, que trata das sensações e percepções do corpo, do perispírito e do espírito, para a gente entender o que nós iremos comentar agora nesse estudo. Cardíaco. Encontros localizados no músculo cardíaco que regula o sentimento e a vontade. Além de corresponder com o químico, ele se liga às emoções durante as comunicações espirituais. É no sistema nervoso central que, por sua vez, aciona os plexos, dando a sensação de alegria, tristeza ou depressão, dependendo se o fluido são favorável ou não. Vamos fazer o cumprimento da leitura da Gênesis para a gente iniciar. Vamos lá. Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. Item 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se cumprem no homem fenômenos especiais que não têm a sua causa primeira na matéria tangível e que, por esta razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista ou visão espiritual, que se pode também chamar visão psíquica, da qual muitas pessoas estão dotadas frequentemente com seu desconhecimento, assim como da visão sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera de irradiação de seu fluido perispiritual. Quando nós vamos tratar desse assunto, é interessante que muitas pessoas têm dúvida quanto a um tipo de patologia que acontece nesse plexo. A arritmia cardíaca. Essa arritmia cardíaca a gente pode definir como um fator que a gente pode considerar físico, mas existe a arritmia que a gente pode considerar de arritmia mediúnica. Mas o que é arritmia mediúnica? Todo médium tem energia fluídica em excesso. Essa energia fluídica em excesso na mediunidade, as raízes da mediunidade, ela não se encontra só no corpo físico. As raízes da mediunidade se encontram no perispírito. Veja só. Quando Allan Kardec diz que a mediunidade é uma predisposição física, ela é uma predisposição física. Mas o fator principal é as irradiações perispirituais, que vai refletir sobre o plexo cardíaco e que vai detectar a proximidade de entidades. Isso quer dizer o seguinte, que nos médiuns que não têm experiência, quando eles sofrem qualquer aproximação, esse músculo cardíaco aqui, que é um músculo totalmente involuntário, que não está sob o controle do médium, ele dispara. Imediatamente esse médium pensa, eu estou doente do coração. E agora? Eu vou ter que tomar remédio para controlar essa arritmia. Nós temos que entender que muitos diagnósticos na área médica, cardiológica, ele não vai detectar a aproximação da entidade, nem muito menos a irradiação desse espírito sobre o plexo cardíaco. Nessa aproximação que nós percebemos aí, é que o espírito encarnado, que é o médium,
ele tem a percepção do mundo espiritual. Mesmo que aquela pessoa seja leiga, ela sabe que alguma coisa está se aproximando, mas que ela não tem controle. Essa primeira percepção é do espírito. Imediatamente esse espírito, ele transmite essas irradiações para onde? Para o perispírito. Nessa transmissão de radiação perispiritual, imediatamente o nosso corpo é acionado por elementos magnéticos e elementos eletromagnéticos. Veja só. Quando Allan Kardec diz na Gênese que nós temos duas composições, uma magnética e outra eletromagnética. Eletromagnética por quê? Nós somos formados de energia elétrica, seja positiva ou seja negativa. Então, Allan Kardec diz, para que o espírito venha animar o corpo, é preciso dessas duas substâncias, uma magnética, que é a composição do corpo, e a outra eletromagnética, que é a composição do perispírito. Por isso que nessa ação, o que acontece? As descargas eletromagnéticas negativas do espírito desencarnado se choca com o eletromagnetismo da composição perispiritual. Por isso que o médium sente a sensação e a percepção dos espíritos. Se esse espírito for calmo, a sensação que ele vai transmitir aqui é de um fluido calmante e não irritante, que aquele médium vai sentir tão bem, numa paz interior que ele diz, eu acho que eu vou morrer hoje. Ninguém se acostuma com a paz. Você pode morrer agitado também, viu? Mas ninguém pensa assim. Mas essa substância eletromagnética positiva, que o anjo de guarda envolve aqui, ó, o plexo cardíaco, muitas vezes dos médiuns sonambúlicos, esse batimento cardíaco cai. Mas cai de tal forma, se você pegar qualquer aparelho para escutar aqui, você não consegue. Por quê? O domínio é do espírito para o perispírito. Onde esse médium sonambúlico, ele tem a capacidade também de paralisar o plexo cardíaco e ao mesmo tempo o coração e depois ele retornar. Porque para o sonâmbulo, ele não depende aqui, ó, da estrutura física, como ele fala aí. Ele depende da estrutura perispiritual. O espírito é o ser pensante. Quando ele pensa, qual é o primeiro elemento que ele aciona? É o perispírito. É o primeiro elemento. Mas por que o primeiro elemento? Porque o perispírito é o corpo que está ligado a esse espírito. Onde a nossa veste, ela é uma veste grosseira, entendeu? Ela é apenas uma veste de uma prisão que nós viemos viver na Terra. Morrendo esse corpo físico, o que prevalece é o corpo espiritual. Todas as sensações, locomoções dos espíritos, curas espirituais que ele realiza, como desencarnado, ele não precisa mais do elemento físico. Ele precisa do elemento perispiritual. Com isso, o que é que nós percebemos? Nesse elemento perispiritual, existe o fluido eletromagnético, o fluido magnético, mas existe um princípio básico para dar vida à matéria, que é o fluido vital. Então, esse fluido vital, ele anima a matéria, mas quem anima o perispírito já não é o fluido vital, é o eletromagnetismo que está ligado ao ser pensante chamado espírito. Nós somos complexos, não somos? A complexidade do nosso funcionamento, ele é impressionante. A partir do momento em que a pessoa ela começa a sentir ódio, rancor, indiferença, o que é que acontece? Quem recebe a primeira mensagem do ódio? É o plexo cardíaco ou o espírito? É o espírito. Então, veja só, todo fundamento de inferioridade humana não se encontra no corpo físico. Se encontra no ser pensante, que é o espírito. Quando essa pessoa diz, eu odeio, o espírito está registrando substâncias e toxina que vai contaminar o plexo cardíaco. O que vai se transformar aqui é numa cristalização negativa. Quando a pessoa vem infartar por raiva, porque isso aconteceu, ou por ódio, essa cristalização no cardíaco, ele travou o plexo. Então, aquela pessoa que teve aquele ódio, imediatamente o espírito absorveu o ódio
E a descarga eletromagnética que ele deu foi tão forte que o plexo cardíaco paralisou. Esse plexo cardíaco, ele funciona no sentido horário. Quando ele trava, o músculo cardíaco do coração vai junto. Na questão da angina, o que acontece? Nós temos um plexo cardíaco lento. Às vezes ele trava, vem angina. E às vezes ele retorna. Mas ele não trava completamente. Então, na questão do ódio é impressionante. Se o espírito odiou tanto e ele se aproxima do médium, então, quem odiou foi o espírito. Mas ele danificou o plexo. O espírito não se danifica. Ele danifica todos os elementos energéticos dele. Nessa danificação, o que é que acontece? Quando ele se aproxima de um médium, esse médium vai sentir dores cardiológicas. Mas esse médium não é cardiopático. É uma grande diferença. Ele está recebendo o fluxo de ódio do espírito, onde esse médium ele não tem ódio. Mas o espírito tem um elemento eletromagnético negativo. Por isso que atinge o plexo desse médium. Então, a gente nota nessa área aqui, vai se deter muito isso aqui, muito desconhecimento com relação a isso. Eu já vi muito médium se afastar de mesa mediúnica e fora, porque disseram que esse médium era cardiopata. Então, eu perguntei a esses médios qual era o sintoma que eles sentiam. Ah, seu Vandir, o sintoma era o seguinte: o meu coração disparava. E quando o meu coração disparava, me dava um calafrio. Você fez o eletrocardiograma? Fiz. Deu normal? Fez o exame de esteira? Também fiz. Então, você não é cardiopata. Mas o que aconteceu aí? Então, isso nós vamos explicar aqui, ó, através desse manequim aqui. Esse manequim hoje não desmonte não, você vai ter que me ajudar, viu? Então a gente vai fazer isso aqui. Aqui é o espírito. Aqui é o médium. Se esse espírito ele se aproxima demais do campo magnético do médium, o primeiro sinal que ele aciona é aqui, ó, plexo cardíaco. Ele se aproximou demais. Nessa aproximação aqui, é claro que nem o médium tem experiência, nem o espírito também tem. Isso acontece geralmente em pessoas que desencarnaram há 1 mês, há 6 meses. Então, claro, ele tem uma vitalidade bem maior do que aquele que desencarnou há 10 anos. Se esse espírito desencarnou há 1 mês, significa que ele contém fluido vital ainda nas camadas perispiritual. Se a minha composição é eletromagnética e a minha composição aqui é magnética e uma porção de ectoplasma e o fluido vital, claro que o plexo cardíaco dispara imediatamente. Agora, esse médium não tem experiência. Se esse médium tivesse experiência, o que é que a gente faz aqui? Ó? Toda comunicação espiritual, existe uma certa distância do espírito desencarnado com relação ao corpo. Quando você pega uma mesa mediúnica de médios que não tem experiência nenhuma, nem tampouco uma qualificação do que está se comunicando, é claro que esses médios irão se prejudicar. Mediunidade, pessoal, não tem fundamento religioso, não. Mediunidade tem fundamento científico. Então, eu não sou nenhum cientista. Eu apenas ouvi e aprendi com os espíritos isso. Então, nessa força de atração aqui, ó, cada vez que esse espírito desencarnado se aproxima desse médium, mais pressão ele causa nos órgãos vitais do médium. Por isso que nas reuniões mediúnicas dos hospitais, a gente orienta todos os médios a darem comunicações espirituais de espíritos que escutaram reunião pública, de espíritos que já se trataram psicologicamente com as equipes daqui, que já estão internados em enfermaria. Porque se esses médios não têm experiência, irão receber alguém que acabou de desencarnar agora, com um acidente, esse plexo cardíaco dispara. Fluido vital do desencarnado ativo. Faz poucas horas que ele partiu. Sendo assim, aquele médium corre um alto risco. Se esse médium tem experiência, claro que ele vai manter uma distância do pensamento dele aqui, ó, com relação ao espírito. E outra coisa, em nenhuma comunicação de ordem inferior, o médium deve estar inconsciente. Não pode.
A inconsciência desse médium em comunicações inferior é um alerta, mostrando que esse espírito está atuando de uma forma direta e esse médium perdeu o controle sobre a comunicação. Eu sou consciente, eu sou inconsciente ou semiconsciente. Mas de que forma eu faço isso? Se eu quiser ser consciente, eu não me concentro. Eu apenas recebo pela faculdade auditiva e transfiro. Se esse espírito for de um grau bastante trevoso, eu tenho que estar em plena consciência. Se esse espírito for um espírito iluminado, eu tenho que estar em consciência total. Veja a diferença. Porque a ação dele vai ser uma ação direta. O conhecimento vai ser dele, não vai ser meu. A palestra vai ser dele, não vai ser minha. Mas nas comunicações de ordem inferior, o risco de um médium infartar é imediato. Porque ele não tem a experiência necessária para isso. Aqui, ó, no campo mental, esse espírito, ó, ele tem que estar, no mínimo, ó, essa distância aqui, ó, é a expansão do campo magnético do médium. Veja só a distância. A distância é essa aqui. Se essa distância é essa, isso significa que esse plexo cardíaco aqui, ele está sob o controle das funções vitais do médium e não do espírito. Quando eu não tinha experiência de dar essa distância aqui, e a gente partia para as comunicações graves no Hospital Maria Cláudia Martins, nós não recebemos só médico não, viu? Entidades inferiores que estão prejudicando o paciente, eu recebo. Ninguém veio só para receber médico não. A gente veio para socorrer também os necessitados. E houve uma comunicação interessante que eu não tinha experiência de distância. E esse espírito se aproximou. Eu senti que o plexo aqui, ó, ia travar. Imediatamente eu voltei e conversei com a doutrinadora. Ó, dá um tempo. Ele deve ter experiência de comunicação. Mas eu não sei explicar. Ele está atuando no plexo cardíaco. Eu senti uma arritmia que não era para ter sentido. Porque a arritmia cardíaca em médium iniciante é normal. Mas em médium que está há 10 anos na mesa já não é normal. Porque ele já não contém as mesmas atividades mediúnicas energéticas. Ela já entrou em estado de repouso, essas energias. Então, quando ele se aproximou, eu senti um impacto no cardíaco. Parei, me desconcentrei. Disse, ó, ele está aqui ao lado, mas deixa eu conversar primeiro com a mentora, para depois receber. Eu quero saber o que está acontecendo. E Dona Maria Cláudia disse, olha, você cometeu uma falha. Veja como é importante a comunicação dos médios com mentores. Eu disse, qual é a falha? Ele está muito próximo do plexo cardíaco. Faça uma distância de 2 metros pelo pensamento. Vai ampliando o campo magnético e recebê-lo de novo. E quando nós começamos a recebê-lo de novo, sabe o que ele disse? Eu ia lhe matar, viu? Veja só. Então, naquele momento, a gente já tinha um controle sobre a comunicação. A gente já sabia como agir. E neutralizamos todas essas forças negativas e ele foi levado para regiões inferiores. Então, essa experiência, ela conta muito. Por quê? Nós estamos dizendo isso. Qual é a queixa de muitos médios em mesa mediúnica? Eu não quero ser médio porque médio sofre. É dor de cabeça após a reunião, é mal-estar após a reunião, é tontura, então alguma coisa está acontecendo na reunião. Reunião mediúnica não é para médio sentir dor. A interpretação da dor que a gente passa na comunicação é a interpretação da dor do espírito. Mas não é a dor perispiritual dele que eu estou sentindo. Se eu sinto uma dor perispiritual desse espírito, significa que ele está muito próximo. A atuação dele está muito direta em algum órgão meu. Mas se ele dá uma certa distância e eu sinto a irradiação da dor cardiológica, eu estou transmitindo que ele está dizendo que ele está com a dor, mas eu, médio, eu não estou com a dor. Isso conta muito a experiência. Porque quando nós vamos lidar com desenvolvimento mediúnico, exige uma coisa, paciência. Não se forma um médium em 2 anos. De 5 anos acima você forma um médium. Completo, seguro. Mas você querer imediatismo mediúnico, achando que esse médium que está ali, dentro de 6 meses está pronto, estamos enganados.
médio é inseguro, tem medo muitas vezes de receber as comunicações. Existem sensações físicas e perispirituais que ele não sabe definir. É preciso que a gente tenha mais experiência, diga para ele, explique para ele o que é que está acontecendo. É preciso que o mentor espiritual da casa esteja orientando essa reunião mediúnica caso alguma coisa dê errado nessa reunião. Então, o que é que a gente vê aqui? Essa proximidade aqui, ó, mesmo que essa jovem aqui, ela morreu do infarto, ela não transmite esse infarto para o médico. É a distância de vibração que está aqui, ó. Agora, se eu quiser aproximar mais esse espírito, eu posso pelo mecanismo de pensamento. O que é que diz aí na Gênesis? O ser pensante é o espírito que atua sobre o perispírito, que reflete na matéria. Então, mediunidade não é só receber o espírito, é como tratar desse espírito. Como definir essa comunicação? Os médios sensitivos, por sua vez, eles já definem essas comunicações pela qualidade fluídica, explicando também na Gênesis. Essa qualidade fluídica, se ela é boa, eu vou ter um registro de harmonia. Se essa qualidade é negativa e esse médium não tem experiência, o que pode acontecer? Esse espírito fecha todos os pontos de pulsação desse médium. Jungular, subclávia, sai fechando tudo. Se esses pontos de pulsação fecharem na hora da comunicação, significa que ele vai ter um pico de pressão. Veja a complexidade de coordenar uma mesa mediúnica. Ela não é fácil. Quem está ali dirigindo tem que entender de tudo isso aqui, ó. Tem que acompanhar as aulas. Porque se alguma coisa der errado e a mentora for chamada, ela vai dizer, olha, tal procedimento foi errado. Fechou os pontos de pulsação do médium. A pressão dele disparou. O que é esses pontos de pulsação? É os pontos de pulsação perispiritual que faz a corrente sanguínea física circular. Se ele fecha no perispírito, a matéria vai junto. Imediatamente esse médium, ele pode ter uma hipóxia e desmaiar. Olha aí a gravidade do problema dentro de uma mesa. Olha a falta de entendimento que se trata. Ah, mas se esse médium tiver marca-passo, ele pode receber comunicação mediúnica? Não pode. Esse médium pode estar em trabalho de passe? Ele não pode. Por quê? Aí a gente observa que ele não tem uma capacidade cardiológica de 80%. Ele tem uma redução. Se ele tem uma redução cardiológica, significa que esse plexo que ele tem aqui, ele tem um mau funcionamento perispiritual. Quando isso acontece, eu vou colocar esse médium numa mesa. Ah, olha, fulano, vem cá. Tu tem uma conta lá em cima altíssima. Tu vai para a mesa para pagar a conta. E se tu morrer e não pagar a conta, e aí? A culpa não é da direção que tu colocou? Então, nós temos que raciocinar que cada um tem suas limitações. E se essa pessoa, ela possui aqui a parede de marca-passo, ela vai fazer o que na mesa mediúnica? E se ela não tiver experiência de aproximação e distância de uma comunicação espiritual? E se esse espírito morreu de infarto? E se aproximar dele aqui, ó, que já tem essa deficiência cardiológica? Ele infarta também. O que a gente percebe muitas vezes no bandismo, através de mãe de santos desorientada, existem as orientadas e as que têm assistência. Mas existem as desorientadas que cobram consulta e que muitas vezes cobram para fazer o mal. Se ela pega uma entidade experiente na área de hipnose, ele paralisa o plexo e, como diz na linguagem bandista, ele passa a médium. Ela desencarna de infarto fulminante nessa comunicação. Porque quem está se comunicando aqui não é o guia espiritual dela, não é o preto velho dela, não é a preta velha. É uma entidade experiente que atua em plexo e que ela não teve o conhecimento de como dominar essa comunicação espiritual. Dentro dessa qualificação de comunicações, eu sempre pergunto, né, a doutora Cristina, me diga o risco que oferece essa comunicação. Me dê um índice aí. 30%. Então tá certo, é 30%, então a gente já sabe como trabalhar. Mas quando a médica diz, olha, o risco é de 100%, o senhor vai fazer, vou fazer.
Mas só que tem que existir mecanismo de defesa para esse médio. Vamos ver aqui, né? Se eu tenho aqui eletrodo de bulbo, acho que tem não. Se senhor tem aí? Me dê aí. Se esse espírito ele tem uma carga eletromagnética, que a gente considera ela perigosíssima, né? Por quê? Um espírito que acabou de desencarnar, ele tem fluido magnético e vital. Veja só a diferença. Um espírito que está há 500 anos fazendo mal, ele tem uma carga eletromagnética negativa. Ele é todo eletromagnetizado. Isso significa que, se uma entidade que partiu agora tentar escravizar um espírito desse, ele é surpreendido. Ele é escravizado. Porque ele tem mais experiência fluídica no mundo espiritual. Então, se esse espírito aqui, ó, ele tem uma carga eletromagnética generalizada na parte perispiritual, o que a doutora Cristina diz? 100% de risco. Mas a gente se prepara para isso. O que a gente faz aqui? Ó? Esses elementos aqui, que vai captar o eletromagnetismo dele e reduzir a carga dele para 30%. Mediunidade científica. Veja só. A gente vai estudar ali qual o mecanismo que ele usa. Nenhum espírito desse aqui, ele vai falar em teologia, não. Mesmo sendo inferior, ele sabe o que faz, como atua, mas se aquele médium for lidar com essa situação, ele pode se dar mal. A gente pegamos isso aqui, ó, e colocamos aqui, ó, região de reflexo condicionado, direito e esquerdo, na parte do joelho, e outro eletrodo desse aqui, ó, na região do bulbo maquiliano. Sabemos que quando ele entrar no campo magnético do médium, a capacidade dele é de 100%. Mas quando ele entrar, a primeira pancada vai ser do eletrodo. O eletrodo vai amortecer as reações eletromagnéticas que iria para o centro nervoso do médium e para o plexo cardíaco. Ora, mas a prece vai resolver e acabar com o eletromagnetismo desse espírito? Ora, é a mesma coisa que eu falar para vocês, né? Vá lá em Chernobyl e comece a orar. Para ver o que acontece, não use aparelho nenhum. Claro que você vai se contaminar pelas irradiações de Chernobyl. A mesma coisa é o organismo desse médium. Então, com determinado tempo, se não houver os cuidados necessários nessa parte cardiológica desse médium, o que é que pode acontecer com ele? Vários problemas cardiológicos e respiratórios. Pelo número de comunicações espirituais que esse médium recebeu a vida inteira, sem ter controle nenhum. Existe outro fator agravante. Toda comunicação espiritual de ordem inferior, após a comunicação, aquele médium tem que tomar o passe dispersivo. Tem que saber qual é a região desse médium que afetou a garganta, passe dispersivo, né? O cardiológico aqui, eu posso dar um passe dispersivo aqui, se esse médium sentir algum incômodo. Agora, o que acontece? Se de repente esse médium passou 10 anos recebendo comunicação espiritual, sem ter um passista de lado, tenha certeza que em 10 anos ele está complicado aqui em tudo. Porque essas irradiações passou para o espírito, o ser pensante, ele irradiou para o perispírito e o perispírito irradiou para a matéria. Os danos desse médium, ele não é externo, é interno. Sendo interno significa que pelo número de comunicação e tempo que ele não fazia procedimento correto, todas as camadas perispirituais estão comprometidas. Camada interna e camada externa. Significa que esse médium aqui, ele vai ter hipertensão, ele vai ter diabetes, ele vai ter cirrose hepática. Porque todo espírito que desencarnou de doença, esse médium recebeu, mas não houve asepsia fluídica sobre o seu perispírito. Pessoal, isso está na Gênese. Está lá. Então, essas reações energéticas negativas, nós temos que entender que o mentor, ele não vai tirar isso não. Isso é obrigação nossa aprender. Porque imagine se a espiritualidade superior fizesse tudo e nós não fôssemos estudar. Então não precisava nem existir a codificação. Por que os espíritos implantaram a codificação? Porque eles estão mostrando para todos nós o quanto a gente teria que aprender e ler para entrar primeiro nessa ciência. Perguntaram a Allan Kardec, se a ciência oferece algum perigo, senhor?
como toda a ciência espírita tem os seus perigos. Veja a colocação dele. E como é que, de repente, a gente pode lidar com vários tipos de comunicações, vários tipos de ação fluídica, sem ter esse entendimento que nós estamos passando aqui? Não podemos. Então, se de repente esta pessoa aqui, ó, ela infartou, esse plexo, ele cristalizou do espírito. Essa dor é impressionante, um desencarnado. Então, ele chega até aqui em estado de convulsão do outro lado, pela cristalização das energias que ficou aqui. Eu vou receber um espírito desse sem ter experiência? Eu não posso. Eu já vi nesses 20 anos coisas fantásticas aqui dentro. Veja só. Uma mãe que estava ali no Dia das Mães, por exemplo, ela estava pensando no filho. E esse espírito, ele estava internado aqui na enfermaria. E de repente ela elevou o pensamento para ele, sem ter a experiência de comunicação. Esse filho vai e incorpora na mãe. Olha o trabalho que deu. Ele tinha desencarnado há 30 dias. A mãe não tinha experiência de comunicação. Quando ele incorpora, sendo ela uma média inconsciente e não sabia disso, sabe o que ele diz? Eu não vou sair daqui, moço. É minha mãe. Eu estou vivo, o senhor está ouvindo? Eu disse, olha, calma. Nessa hora, a doutrinação não pode se apavorar. Se você se apavora, você cria o quê? Um campo eletromagnético nervoso, que vai transmitir para o espírito também que está agitado. Aprendemos que nessa hora, o fluido calmante é necessário. Vamos conversar. Eles conversar o quê? Eu disse, olha, vem cá. Sua mãe está aqui. Nós queremos lhe ajudar. Agora, entenda. Nós não podemos deixar você sair com a sua mãe. Eu quero ir para casa, moço. Eu estou vivo. Eu não estou dizendo que o senhor está morto. Se uma doutrinação, nessa hora, ela fala que esse espírito está morto, é complicado. Ele se aproxima ainda mais da mãe. Pela qualidade de fluido vital, para ele o coração está funcionando, para ele a circulação está normal. Faz um mês que ele partiu. E o fluido vital da mãe, mãe é mãe, reanimou o fluido vital dele. E ele me perguntava, eu estou morto? Não, não estou afirmando que o senhor está morto. Eu quero apenas lhe ajudar. Olha, se eu estou morto, diga. Não, o senhor não morreu, calma. A gente tem que ganhar tempo. Nós queremos ali ajudar. Então, você está aí com a sua mãe? Está. Você não vai entender o que eu vou lhe explicar. Mas você está sentindo o quê? Eu estou sentindo dores de cabeça. Pronto, vamos cuidar dessa dor de cabeça. Agora, para cuidar da tua dor, você vai ter que me ajudar. De que forma? Olha, quando a gente está lidando com uma situação dessa, para mim, eu estou conversando com o vivo. Não há cerimônia nenhuma. Estou conversando com o vivo. Eu só quero apenas que você dê 3 passos para trás para conversar com a pessoa que está aí, que é seu anjo de guarda. Você pode fazer isso, mas eu estou bem aqui. Não, mas a gente só quer isso. Quando ele sai do campo magnético aqui, ó, aqui ele como espírito, quando ele dá esse passo para cá, o anjo de guarda da mãe dele vem e toma conta do campo magnético. Ele não entra mais. E naquele momento ele é anestesiado e é levado. Imediatamente o que é que nós fazemos? Dona Maria José, retorna. Sai de concentração. Ela volta. Ele não consegue voltar mais. Mas se eu dissesse naquele momento ali, você morreu, é complicado. O choque, o impacto emocional seria muito grande. Ele está incorporado na própria mãe, que era uma pessoa de 62 anos. Se naquele momento eu falo, ó, você morreu, isso não vai ajudar espírito nenhum. Naquele momento, com muita calma, ele conseguiu sair do campo magnético e levaram ele para o internamento. Como é complexo doutrinar? Não é fácil. Porque para doutrinar, nós temos que entender de todas as patologias espirituais. Você tem que entender, olhe, eu estou com dor de cabeça, contaminação coronária. Olhe, eu estou com a corda no pescoço, um suicida, dispersivo circular. Para todo tipo de patologia em mesa mediúnica, nós temos que entender que existe uma qualidade fluídica. Sem essa qualidade fluídica, nenhum trabalho funciona.
Por isso que a doutrina pede que nós venhamos a estudar cada vez mais. Muita paz para todos. Alô, Giovanni, começando esse debate, a gente observa que os hospitais hoje, que é um processo que vem acontecendo nesses últimos, vamos dizer, 10 anos, ele tem uma classificação de gravidade dos tipos de espírito que são incorporados nos médios, que por sua vez também vai seguindo esses degraus de gravidade. O senhor citou o exemplo de um irmão que veio de enfermaria, que não estava numa condição ainda de ser socorrido numa mediúnica de desenvolvimento. Agora imagine, senhor Benedito, como é uma pessoa que está entrando pela primeira vez na mesa, assustado, logicamente, recebe um irmão que não vem de um local que já está depurado eletromagnético, ele vem apenas para um ajustamento de campo perispiritual, para ajustar seu sofrimento e ao mesmo tempo criar condições para o médico desenvolver sem medo a sua mediunidade. E lá fora que a turma recebe indiscriminadamente, irmão doente, tá, e de repente pode já ter um CMHS, sei lá. Como é que fica esse médium para iniciar a sua mediunidade? Vamos na classificação de comunicação, porque isso está escrito no livro dos Espíritos. Eu não sei porque as pessoas não estão seguindo. Kardec fala das escalas espíritas. Ele trata de espírito endurecido. Eles tratam de espírito superior. Eles tratam de espírito em condições medianas no livro Céu e Inferno. Ele dá toda a classificação. Só que o movimento espírita esqueceu essa classificação. Como é que você vai pegar um médium que não tem experiência para receber um espírito endurecido? Na nossa classificação, espírito endurecido é HE, participa de falange espiritual, tem prática de hipnose, de indução hipnótica também. Isso está escrito lá. Eu vou pegar um médico que ele não tem experiência para fazer isso, e depois eu vou dizer o que é a família dele. Quando ele tiver com dupla personalidade, com depressão, sem dormir, a família dele vai me cobrar. Por isso que muitos médicos estão desistindo de ser médico, por falta de organização mediúnica. Se essa organização mediúnica existe, muitas pessoas vão se interessar pela mediunidade. Inclusive até evangélicos que estão vindo para os hospitais, eles estão interessados em saber o que é a mediunidade. E a classificação que a doutora Cristina dá é excelente sobre isso. O médium não é só aquele que recebe espírito. É aquele que sente a presença dos frutos positivos ou negativos. Você já quebra aquele medo. Mas se você diz para a pessoa, olha, você vai para a mesa amanhã, viu? Eu sei lá o que é mesa. Quando me chamaram para uma mesa, eu fui. Mas quando eu cheguei e vi uma luz vermelha, isso que é isso? Eu olhei para a porta e disse, você se abriu, pô? Ninguém me disse nada. Então, o que acontece? Falta de conhecimento. Ah, mas os espíritos só se comunicam se a luz for vermelha e azul. Quer dizer que os espíritos não andam de dia porque está ensolarado? Nem tampouco não andam na chuva porque se molham? Então são indagações que nós temos a fazer e que nós queremos respostas dos estudiosos da espírita. E de repente, quando eu venho para cá com Maria Cláudia, com Dona Maria Cláudia, eu tenho uma surpresa com ela. Eu vou dirigir a primeira reunião mediúnica, né? Que misericórdia, não sei como ela teve tanta paciência. Primeira reunião mediúnica, e eu olhei para o teto e disse, Dona Maria Cláudia, está faltando uma luz vermelha, não está? Ela disse, como é? Eu disse, uma luz vermelha. Olha, você acha que os espíritos precisam de luz para se comunicar? Os espíritos superiores já têm luz própria. Os inferiores precisam de prece, não é de luz vermelha. Eu disse, mas eu vou fazer isso aqui, com essa luz natural, para prejudicar o perispírito deles? Ela disse, meu filho, quando o espírito morre queimado, o perispírito se derrete. Eu disse, não. Eu disse, se não se derrete, como é que a luz vai derreter ele? Eu disse, olha, sem comentário, vamos começar a reunião. Você vai fazer o quê? Sem comentário, vamos começar a mesa mediúnica. Eu estava errado e achando que eu estava certo. Para você achar que está errado, é preciso você ter muita humildade para aceitar o seu erro.
E muita gente que está fazendo reunião errada não quer aceitar o Senhor, não quer mudar de nenhuma forma. E acha perfeitamente que está fazendo o certo porque é o certo. Mas quando a gente vai estudar as ações fluídicas, a gente percebe que essa luz não interfere em nada. Porque se interferisse a luz, durante o dia, as obsessões não existiam. Agora, existe espírito que tem hábitos noturnos e outros hábitos diurnos. Isso existe. Mas o sol vai impedir de um espírito influenciar uma pessoa? Não vai. Ela estava certa quanto à colocação dela. Eu aprendi porque eu tive a humildade de aceitar. Senão eu estava na luz vermelha até hoje. Aqui, Sandri perguntou na internet. Natália FGM. Tem alguma outra forma de sentir a presença de entidades antes que o coração dispare? Pois uma vez eu pensei que fosse até infartado tão forte que foi. O que fazer para se defender ou se amenizar? Os espíritos que atuam nessa área, eles não têm conhecimento nem experiência de comunicação. Eles acham que podem entrar dentro do corpo do médium. Nenhum espírito entra dentro do corpo do médium. O que nós temos aqui, ó, é o campo magnético circular ligado ao bulbo, ligado à região do timo, onde esse campo, na hora da comunicação, ele é interessante aqui, ó. Na hora da comunicação espiritual, esse campo se abre. Uma das camadas perispiritual nossa principal, chamada perispírito periférico, ela se desloca e encaixa aqui no espírito. Então, essa formazinha aqui que forma o meu corpo é que vai dar cura a ele. Se ele teve um braço amputado, né, aqui, se ele teve um braço amputado, mas meu braço aqui não está amputado, meu braço perispiritual está perfeito. Mas no mecanismo de fixação de perda de membro, o que é que acontece? Para ele perdeu o membro. Quando essa camada se desloca e encaixa nele, ele diz, o meu braço voltou. Mas voltou por quê? Porque o meu perispírito é mais materializado do que o dele. Então, aí que está a grandeza da mediunidade. Quando a médica diz assim, olhe, desenvolva a mediunidade, porque você vai socorrer aqueles que você prejudicou em vidas passadas. Então, o empréstimo aqui não é só do corpo físico, não. É do corpo perispiritual. E aquele espírito que nós prejudicamos tanto em vidas passadas, a nossa mediunidade vai mudar o destino do ódio para o amor. Boa noite. É que eu passei por uma experiência há muitos anos atrás. E à noite eu estava indo na cozinha para beber água e de repente eu senti uma facada enorme aqui no meu coração, no caseiro, né? E eu vi como se estivesse escorrendo mesmo sangue e tudo. E nessa hora, se não tivesse uma pessoa junto de mim, eu teria desmaiado ali no chão. Aliás, eu desmaiei, ela tinha caído. E me levou para me socorrer na cama deitada. E aí eu desmaiei totalmente. E depois de muito tempo, eu acho, não sei, porque a própria pessoa não soube dizer o tempo que eu fiquei desmaiada. Quando eu acordei, eu cheirava álcool, azeite, alho, tudo estava em mim, né? Uma verdadeira salada. Porque eu demorei muito para voltar. Mas só nesse inteirinho, eu me vi o seguinte, eu me vi uma estrada muito longa, bem distante assim. Eu olhava e via todo aquele caminho que eu ia percorrer. E aí eu fiquei em pânico, porque eu tinha uma filha de 3 anos. E eu comecei, nesse momento, eu chorava, eu fixava meu pé e dizia, eu não posso ir agora, eu não posso, essa menina precisa de mim. E aí eu queria saber, naquele momento, o que foi aquilo que aconteceu comigo naquele local que eu estava. Nós chamamos isso de impacto periférico. Então, no caso da entidade, ele não morreu de tiro. Mas a entidade que atuou sobre ela, ele formou aglomeração fluídica. Nessa aglomeração fluídica, quando ela é formada, ele projetou aonde? No plexo cardíaco. Só que essa camada que nós chamamos aqui de periférica, que é a camada que o médium sonambúlico utiliza para entrar no mundo espiritual, quando ela recebeu o impacto, isso aqui imediatamente devolveu. Houve o desmaio, mas às vezes pode haver um rompimento. É interessante que alguns médiuns sonâmbulos que nós conhecemos, quando ele entra no mundo espiritual, uma das médias que nós conhecemos, e ela é agredida pelos espíritos, ela volta com marcas e riscos.
onde começa a sangrar. Depois de 3 horas, a marca se some. E o sangramento também. Não fica cicatriz nenhuma. Em estudos sobre o sonambulismo, percebemos que essa média ela sai com o corpo principal, que é a camada periférica. Então, nós tivemos outro relato igual dela num curso de mais ou menos 4 anos atrás, de uma pessoa que estava no enterro. E quando entrou no cemitério, o que é que acontece? Ela recebeu o mesmo impacto, mas ela não levou muita sorte. A parte periférica estourou junto com a pele. Sangue para tudo que é lado. Quando socorreram essa criatura, pensaram que foi uma bala perdida. E quando observaram, não tinha nada. Ela fez a mesma pergunta. A resposta do médico foi impacto eletromagnético na camada periférica. E estourou isso aqui, ó. Então ela disse, Vandir, até hoje eu tenho essa lesão. Mas nenhum tiro eu levei. Isso pode ocorrer? Pode. Com sonâmbulo pode também. Entendeu? Porque, na realidade, ele tem a percepção, mas às vezes ele não tem a experiência do que está se passando em volta dele. Se ele tiver experiência, imediatamente, ó, ele aumenta o estado vibratório para positivo e essa camada se torna aqui ó, uma barreira de concreto. Ele não consegue penetrar com essa ação. Mas nesse caso, então, eu não sou, eu acho que eu sou, seria média sonâmbula? Poderia ser também uma média de desdobramento, poderia acontecer também da mesma forma, pelo impacto deslocou-se. Internet. Então, ali, antes de fazer a pergunta, tem um comentário de uma irmã, que é a Adriana Soares, que ela fala, gostaria muito de entender sobre isso. Por que trabalho ao contrário ao que Kardec ensinou? Durante 6 meses, frequentei uma reunião de desobsessão, veio uma irmã desencarnada que disse, olha o que ela fez comigo. Mal fiquei eu em saber que não tinha condições para estar ali e o coordenador do curso insistiu muito. Hoje vejo o quanto é preciso aprender. Adriana Soares, um abraço, Minas Gerais. Veja só, a experiência de quem está dirigindo uma reunião, a experiência que todos os médios devem passar um para o outro. Ninguém vive de conhecimento particular ou individual. A experiência tem que ser dividida entre os novos que vão chegando. Eu digo uma coisa a vocês, eu nunca neguei nenhuma informação do mundo espiritual. De uma forma, vocês é testemunha disso. Tudo que eu aprendi em psicografia, eu repasso. Eu ensino como é, para a juventude que está aqui, que não me deixa mentir. Nas comunicações, é a mesma coisa. O que é que a gente diz para esses médicos? Olha, tem médico que está preparado para ver o que ele fez em vidas passadas. Mas tem médico que não está preparado para isso. Quando esse médico não está preparado, eu tenho que ter conhecimento de grupo. Quem é que está preparado e quem é que não está preparado. Se eu conheço o grupo dos 300 que tem aqui, eu digo, ó, fulano não está preparado não, não deixe não. Manda sair da sala. Então, Beltrano não está. Porque ele já tem experiência mediúnica, ele pode ouvir. A gente já nota uma certa evolução de aceitação. Mas muitas vezes o que é que acontece? O confronto de doutrinador com obsessor. Então, é um verdadeiro confronto. Ah, você não quer se convencer não, né? Tá certo. Eu vou mostrar quanta cabeça tu cortasse. Quem quer ver isso? Eu não queria ver? Porque isso choca. Você está mexendo no passado de um espírito que está precisando de consolo. Isso não é um tribunal de justiça. Isso é uma doutrinação. Quando você faz doutrinação no tribunal de justiça é complicado. Você toma partido. Se o médico que está ali, que prejudicou a pessoa, é seu amigo, você diz logo, olha, ele é meu amigo e é bonzinho, viu? Você que é ruizinho, criatura. Doutrinação é neutralização. Você não toma partido em nada. Nós estamos ali para entrar num acordo. E o acordo é o do amor, não é da imposição de nenhuma forma. Então, o que a Adriana Soares, ela viveu, muitos médicos estão vivendo hoje. Isso é lamentável. Porque eu vou com a mesa mediúnica só porque eu caí em reunião pública, é interessante. Caiu, é médium, vem cá. Você é um médium. Não, mas o que é isso? Vai para a mediúnica, rapaz, lá tu vai saber. Como é que você vai fazer isso com a pessoa? Olha, mas meu coração disparou e faltou oxigênio e eu caí. Você é médium. Amanhã a reunião de 8 horas da noite, vai para lá. Se a gente não estudar Kardec, se a gente não viver as práticas de Kardec,
tenha certeza que as mesas mediúnicas continuarão vazias. Maurizene. Em algumas comunicações de entidades endurecidas, eu tinha a sensação de uma pedra bem pesada sobre o plexo cardíaco. Isso significa que o espírito estava muito próximo? Significa que o espírito estava muito próximo. E essa proximidade deve ser comunicada ao doutrinador. Por quê? Se isso não for comunicado a ele, e o médium está vivendo essas experiências, se ele pegar um espírito mais experiente, ele se complica. Nunca o médium se acha dono da verdade, nem se acha que ele tenha mais prática do que os espíritos. Eu aprendi isso quando eu aprendi com a doutora Patrícia Bacelar, mentora do Hospital Espiritual, lá de Camaragibe. E ela dizia: meu filho, venha cá. Você está vendo essa criança recém-nascida? É uma criança, mas o obsessor dela não é não, filho. Então, quando o senhor for tratar qualquer situação como essa, não vai olhar o corpo pequenino, vai olhar a experiência de quem está perto dele. E vá com muito cuidado e respeito. Nós não podemos de nenhuma forma nos achar melhor do que esse espírito, ou que tenha mais experiência do que ele. Eu digo sempre, respeito de lá, respeito daqui. Houve uma vez que aconteceu aqui, uma entidade espiritual que participava de falange, que de repente ele cercou uma médium nossa. Então essa médium se perturbou, adoeceu, e nós saímos em desdobramento com a doutora Patrícia na época, para ver qual era a situação. E trouxemos uma entidade subordinada, que não tinha nada a ver. E a gente começou a doutrinação perguntando: olha, essa médium está fazendo alguma coisa de errado para você assediá-la? Eu não tenho nada que conversar com o senhor. Eu não tenho resposta a lhe dar. Eu disse: olha, ela está apresentando uma forte dor de cabeça. Me diga só, qual foi a atuação fluídica sua sobre o centro coronário dessa médium? Você pode me explicar? Eu não sei. Eu disse: olha, não é você que a gente quer falar, não. Você é apenas subordinado. Aonde está a entidade principal que ele mandou? Ele começou a rir. Eu disse: olha, vamos levar a gente que é a principal. E fomos mais uma vez atrás desse espírito que estava assediando a médium. Quando nós trouxemos ele, a conversa já era completamente diferente. Era de ódio, era de rancor. E ele dizia: eu não tenho nenhuma ligação com ela. Eu apenas odeio o Cristo que vocês seguem. E todo aquele que segue esse Cristo é meu inimigo. Olha aí. Veja só, como muda a situação. Tudo bem, olha. Sabe por que o senhor está agora nessa mesa? Porque o senhor violou uma lei chamada Lei de Causa e Efeito. Se o senhor não tem nenhuma ligação com ela reencarnatória, e o senhor persegue Jesus, está havendo uma interferência da justiça divina sobre as suas atitudes. E o senhor não retorna mais para ela. A espiritualidade superior vai lhe levar. E ele não retorna. Porque não existe uma ligação nenhuma. Muitos fatos de leis de causa e efeito é misturada por esses grupos de falange. Quando eles são evocados, é uma habilidade impressionante. Quando se pergunta a esse espírito: olha, Maria José fez o que você? Olha, ele me matou, acabou com minha família. Conversa montada para a doutrinação cair. Mas me diga uma coisa, geralmente eu pegava na consulta e vi o diagnóstico lá da doutora Patrícia. Me diga uma coisa, olha, ela está apresentando um quadro depressivo. Esse estado depressivo, para um espírito que não tem experiência, como você realiza isso na questão de contaminação de neurônios cerebrais? O senhor pode me responder? Não tinha resposta. Então não é o senhor. Se fosse o senhor, o diagnóstico era o mesmo que está aqui hoje. E muitas vezes as pessoas são enganadas por essas entidades e não percebem. Boa noite. Eu gostaria que se o senhor pudesse explicar melhor essa parte do velho consciente e inconsciente. O senhor colocou um pouco sobre o consciente, mas o inconsciente, eu perdi uma coisa. Certo, deixa eu explicar e repetir. Vamos dar uma definição aqui. Nós não falamos no ser pensante espírito. Quem coordena a mediunidade é o corpo, o perispírito ou o espírito? É o espírito. Nós aprendemos muito com os espíritos sobre nível de vibração. É isso? Nível de vibração.
Se a minha vibração ela está numa linha de consciência, é porque aquele espírito é muito inferior. Eu não posso entrar no nível de inconsciência, porque eu estou entregando aqui todo o sistema de comunicação de memória para ele. O domínio, a predominância será dele sobre o meu corpo. Mas eu estou no estado de consciência, eu não estou transmitindo a comunicação do mesmo jeito. Sem precisar estar inconsciente. Nós aprendemos que a partir do momento que esse médium vai evoluindo dentro da mediunidade, ele vai obtendo um autocontrole sobre ela. Mediunidade é educação mediúnica, é autocontrole. Se naquele momento eu quero me tornar semi-consciente, que às vezes eu lembro e às vezes eu não lembro, eu altero essa vibração, onde essa vibração alterada para o lado positivo, ele não vai deixar registro de conversa na memória. Veja só, se eu trabalhar com a doutora Cristina Santos, o que é que ela pede? Aumenta o nível vibratório, porque a minha memória vai atuar sobre a sua. Eu quero você totalmente inconsciente. O controle está sobre o médium. Porque quem controla o nível de consciência não é o ser pensante espírito. Nenhuma mediunidade aqui vai ser automática, não. Quando a gente começa a trabalhar com médios sonâmbulos, o que é que a gente diz aí? Você vai ter que aprender nível de vibração. Mas o que é isso? Quando eu pedir para você, olha, eu quero você consciente. Não vai ficar inconsciente com entidades trevosas, não. A predominância é dele, não é sua. Por isso que a gente observa, em alguns médios desorientados, que trabalham inconsciente, o que é que acontece? A entidade quebra a garrafa, corta ele, perfura ele, queima ele. Sabe por que aconteceu isso? Porque ele não entende nível vibratório, nem o médio educado. Eu poderia receber a mesma entidade? Claro que sim. Mas consciente, e nada disso ele faria. Porque o meu domínio está sobre o meu espírito e o meu corpo espiritual. Aí que está a diferença. E o inconsciente, o senhor falou da questão dos espíritos iluminados. Eu só posso estar inconsciente. Certo, nos espíritos iluminados. Vamos lá. Então, se eu vou receber uma psicografia de um doutor Bezerra de Menezes, eu aumento o meu nível vibratório. Quando eu aumento meu nível vibratório, a luminosidade desse espírito, ele apaga todas as minhas ideias. Está entendendo? O que nasce é o texto dele, as ideias dele, o pensamento dele. Na psicografia, nós não temos domínio, porque eu tento escrever na linha e é impossível. Entendeu? Então o tremor que vem, através do segmento de psicografia, a gente percebe que o espírito já tem o texto. E que o médium não está influenciando sobre esse texto. A linguagem é simples e objetiva. Então fazemos 4, 5 páginas sem nenhuma interferência nossa. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque está no estado de inconsciência. O espírito teve uma ação direta. Mas se eu tivesse consciente, eu conseguia? Consegue não. O meu pensamento se mistura com o dele. O texto sai um texto todo visto na literatura. Natália FGM. Só o fato de imaginar a entidade longe, ela já se afasta compulsoriamente do corpo do médium? Não entendi, repita tudo. Porque durante a aula o senhor falou que quando imagina a entidade se afastando, ela consegue se afastar. A dúvida dela é que se só de imaginar a entidade longe, ela já se afasta? O que acontece na síndrome do pânico? É o domínio emocional do desencarnado sobre o ser pensante espírito. A síndrome do pânico é isso. As pessoas não têm experiência em lidar com isso. Em algumas experiências feitas pela doutora Cristina, ela aproximou uma entidade que atuava dessa forma, para que eu sentisse o que sente uma pessoa na síndrome do pânico. É horrível. O pressão cardíaco dispara, a temperatura cai, o pânico é imediato, mas o autocontrole é do espírito, que está aqui, dominando o corpo. O desencarnado que está atuando sobre o estado emocional do ser pensante espírito, se ele encontra essa abertura, essa fraqueza, você se entrega assim do pânico. E você é dominado por ele. Então, de repente, muitas patologias relacionadas a processo obsessivo virou patologia psiquiátrica. Olha aí o problema. Mas são médicos que estão ali presentes. Quando ela diz assim, só em pensar em dar essa distância, já é um combate. Já é uma ação do espírito que está aqui hoje.
Nós somos donos do nosso corpo. Toda essa propriedade aqui é dominada por nós, espírito. Se de repente um espírito domina o outro, estamos perdidos. Onde é que está a nossa fé e a nossa perseverança? Nós temos que entender que dentro de qualquer processo obsessivo, o primeiro passo de coragem é do obsediado, mostrando que ele vai resistir ao processo obsessivo. Por isso que Allan Kardec diz, dentro da reforma moral, o que vai melhorar o espírito encarnado aqui, ó, é a reforma íntima, expulsando os pensamentos negativos e absorvendo os positivos. Tiago Sanguíneo. Boa noite. Boa noite. Em 7 anos iniciei o desenvolvimento mediúnico. Nunca senti o plexo cardíaco disparar, mas sinto tremores nas pernas. Por que isso acontece? É complicado. Vamos ter que explicar. Olha, se existem tremores na perna, existe uma atuação eletromagnética negativa. Essa entidade age aqui, ó, bulbo raquidiano e região de reflexo condicionado. A descarga que ele leva aqui, ó, nesse bulbo, ela é negativa, não é positiva. Por quê? Ele sente aqui, ó, os tremores na perna. Nenhum espírito evoluído e mentor vai causar tremor em ninguém, viu? Nem vai causar terremoto. São espíritos do equilíbrio emocional, que domina todas as funções emocionais do médium e equilibra. Mas no caso de uma reunião, onde médios estão lá, psicografando e fazendo isso aqui, tem alguma coisa de errado. Médios que estão ali e de repente começam a se tremer, existe uma ação externa de entidades muito experientes atuando sobre essa reunião. Mas quem é que vai resolver isso? O médium vidente tem que ver isso. O mentor da casa, ele tem que fazer uma avaliação dessa reunião para saber o que está acontecendo. Mas esses movimentos involuntários é citado por Kardec lá no livro dos médiuns, como um processo obsessivo. Porque dentro do movimento involuntário, o que acontece? A descarga eletromagnética é negativa, que atinge e aciona os músculos involuntários. É um processo obsessivo, não é um processo mediúnico. Tá ligado. Boa noite. Eu queria saber se o plexo cardíaco ele pode ser contaminado também por ectoplasma. E se puder, quais são os sintomas? Plexo cardíaco e ectoplasma. Pode ser contaminado? Pode. É interessante que nessa contaminação ectoplasmática, quando ele acontece no cardíaco, o que é que acontece? Aquelas manchazinhas escuras que aparecem. Aquela contaminação linfática indica que a contaminação foi aqui, ó, cardiológica. Quando uma pessoa tem uma raiva e começa a aparecer várias bolhazinhas escuras, essa raiva foi aqui, ó, ectoplasma. Imediatamente as irradiações eletromagnéticas negativas que atingiu, ele jogou para os vasos sanguíneos, o sistema linfático na hora. Então essa pressão é tão grande que há rompimento de vaso linfático. Veja que óleo as pessoas guardam, mas pode também ser contaminado por ectoplasma. Nós temos 5 minutos. Márcia Santana. Seu Mandi, eu tenho prolapso da válvula mitral. Quando eu estou aperreada, eu sinto dor. Mas às vezes eu sinto dor do nada. Seria essa energia? Olha, o espírito ele tem que dominar o corpo. Predominância do espírito sobre a matéria. Não é predominância da matéria sobre o espírito. Mesmo que eu tenha algum problema na válvula mitral, mas eu sou uma pessoa centrada, toda a harmonia perispiritual vai sustentar essa falha que eu tenho. Mas se eu tenho essa falha e os pensamentos negativos, um descontrole emocional, se provocar uma lesão perispiritual, eu infarto. Então, existem problemas orgânicos que toda a função perispiritual sustenta por causa do equilíbrio emocional e energético do paciente. Mas se esse paciente ele tem um desequilíbrio, tenha certeza que essas conexões, que são milhões delas, se de repente ela falhar, o corpo físico vai junto e o paciente infarta. Mércia Lima. Porque quando eu me aproximo de algumas pessoas, eu sinto meu coração disparar tão forte que parece que eu levei um susto. Não é amor. Vamos lá.
Não é amor, mestre. A maior questão está ligada ao quê? Ao campo magnético. Aquela pessoa que, de repente, Messia Lima se aproximou, ela tem entidades aqui, ó, dentro do campo magnético. Ela, como sensitiva, quando ela foi se aproximando, essa entidade não vai passar para ela. Mas esses espíritos sentem um incômodo, já que ela é médio sensitiva. O incômodo é, alguém está roubando o fluido. Eu não estou conseguindo me manter perto dessa vítima. Então, quando ele se dirige para ela, para impressioná-la, ele atua no plexo cardíaco para ela sair de perto. Então, imediatamente, quando aciona o plexo cardíaco, claro que ela tem que sair. Porque ela pensa que vai infartar, mas não vai, ainda vai trabalhar no amor progresso. Mas não vai. Porque essas reações aí são de emissões fluídicas do frontal, do desencarnado. De repente, o que é que acontece? Messia começou o trabalho, daqui a um ano essa energia se esgota. Se ela se aproximar de alguém que esteja com alguma entidade no campo, ela não sente mais. Porque não existe energia cardiológica para acionar o plexo. Temos 2 minutos. Boa noite, André. Boa noite. Sexta-feira eu passei muito mal no trabalho. Então, foi meu vício. Eu peguei um algodão e coloquei aqui no pino. E fiquei. Só que depois eu comecei a passar mal mesmo. Aí eu corri pro banheiro. Fiz uma prece e chamei o meu anjo de guarda. Aí fui me acalmando. Aí voltei para trabalhar. Como o ambiente do meu trabalho está muito conturbado, quando foi mais tarde, que eu fui falar com o meu chefe, a vontade era de chorar toda vez que eu olhava para ele. Numa outra segunda chamada, ele me chamou, eu não consegui encará-lo assim de frente. Não sei o que aconteceu. Eu corri e desabei no choro. Aí eu queria saber o que está acontecendo, se tem um processo obsessivo, o que está acontecendo naquele ambiente. Porque a mãe dele faleceu faz 4 meses. E depois que ela foi embora, está acontecendo tudo isso naquele ambiente e eu não estou me sentindo bem. Veja o estado emocional do espírito. Quem se aproximou dela foi a mãe do chefe. Então, claro que houve o domínio e o cuidado do anjo de guarda para que não acontecesse uma incorporação. Naquele momento, quando ela olha para o chefe, vê um estado emocional da mãe. Então, esse espírito ele não se conforma com o desencarne. A partir do momento que ela fica centrada ali no setor de trabalho, vai criar muito problema. Entendeu? Porque, olha, lugar de espírito é se tratando de enfermaria. Não é no meio da rua, não é apegado ao túmulo, não é apegado à casa. Se de repente ele vem para aqui, ele vai ter todos os cuidados. Mas às vezes o amor de mãe é muito forte. Ela quer estar perto do filho. Mas se essa mãe morreu de infarto, a permanência dela ali, ela vai danificar esse plexo do filho. Onde ele vai sofrer também esses danos. Para a gente finalizar, lembrando uma amiga nossa que a mãe dela passou por sérios problemas como desencarnado. E a gente passou um ano com ela aqui internada. Ela ia para casa, a filha sentiu os mesmos sintomas, as equipes iam, internava de novo, com a maior paciência, orientava. E de repente a doutora Cristina disse, olha, a sua mãe não vai voltar mais. Ela está melhor depois de 1 ano e 4 meses de tratamento. Ela está melhor e a gente decidiu encaminhá-la para uma colônia. E ela disse, doutora, eu sonhei com a minha mãe. E ela estava sorrindo. E eu disse, mamãe, a senhora morreu, não foi? Ela disse, minha filha, se morrer fosse tão boa, tinha morrido há muito tempo. Aí ela disse, era minha mãe, que ela gostava de uma piada, viu? Então, para a gente entender que a morte natural, ela vai trazer outra realidade. Por quê? É a libertação do espírito dessa prisão chamada corpo físico. Vou dizer só uma pergunta rapidinha antes de encerrar, que é a Adriana Soares. Ela pergunta da doação de órgãos como o coração. Ela fala, já vi que o espírito sem conhecimento chega do outro lado sentindo a falta do coração. Então a doação não deveria ser feita?
depende da doação. Se de repente eu assinei que esses órgãos têm que ser doados, então, nesse ponto de vista, eu entrei em concordância com a doação. Mas o grande problema disso tudo é quando o Espírito não autoriza. A gente já viu casos e mais casos dentro do Maria Cláudia. A gente viu um caso recente de uma pessoa que teria desencarnado no interior do estado e a mãe resolveu doar o coração dele. Então, aquela pessoa que recebeu, né, o coração veio para aqui se tratar. E ele estava apresentando sinais de rejeição. Olha o problema. Quando a gente vai estudar o que aconteceu dentro da vidência, quem estava perto dele era o rapaz. Evoca o rapaz. Dentro da evocação, sabe o que ele disse? Eu não pedi para doar meu órgão, não. Eu quero meu coração de volta. Quem autorizou isso? Ele está apegado aos recursos materiais orgânicos. Ele não tem ainda essa libertação total. Se eu doar minha corda, não é que eu vou chegar lá cego. Isso não existe, de forma nenhuma. Mas só que muita gente é apegada por 10 centavos, imagina o coração. Entendeu? Então vai fazer a maior questão quando chega do outro lado. Por isso que nós temos que tomar o maior cuidado com isso. Então, dentro desse processo, órgão de suicida é um problema. Porque aquela pessoa tirou sua vida. Se de repente você pega um fígado de um suicida, ele está com todo o princípio vital. Se ele estiver lá no vale do suicida e ele sentir esse órgão funcionando aqui, ó, em outro sistema energético, ele pode entrar por emissão vibratória e anular isso aqui. Essa formação, desde o ventre, desde o DNA, pertence a ele, não pertence a mim. Agora, se ele em vida fez isso, nenhuma influência vai ter. Ele fez um grande benefício. Agora, quando ele não autoriza, é perturbação. Muita paz para todos. Vamos fazer a prece de encerramento. E na próxima semana nós iremos ver a função da glândula do timo, que isso aqui é muito importante para a amendoim. Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti, a Maria Santíssima, por tudo que nós recebemos, porque sabemos, Senhor, que veio da Tua parte. Em Teu nome damos por encerrado o nosso curso. Boa noite a todos, boa noite aos internautas.